O Milagre da Manhã, capítulo 6. Os Salvadores de Vida. 6 práticas que seguramente pouparão você de uma vida de potencial não atingido. Agora uma frase de Jim Rohn. Sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se torna. Outra frase de Robin Sharma. Uma vida extraordinária consiste em melhorias diárias e contínuas nas áreas que mais importam. Continuando a narrativa. Estressado, oprimido, frustrado, não realizado. Estas são algumas palavras desagradáveis que fornecem uma descrição lamentável, mas bastante precisa de como a pessoa média se sente em relação à própria vida frequentemente. Você e eu estamos vivendo uma das épocas mais prósperas e avançadas da história humana, com mais oportunidades e recursos disponíveis para nós do que nunca. Contudo, a maioria não está explorando o potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós. Não estou bem com isso. Você está? A lacuna no potencial. Você já sentiu que a vida que deseja e a pessoa que sabe que pode ser estão fora de seu alcance por pouco? Às vezes você sente como se estivesse correndo atrás de seu potencial. Sabe que ele está ali, pode vê-lo, mas nunca consegue realmente agarrá-lo? Quando você vê aqueles que estão sobressaindo-se em uma área na qual você não está, parece que eles têm tudo decifrado, como se soubessem algo que você não sabe. Pois se você soubesse o que é, então também estaria se sobressaindo naquela área? A maioria de nós vive no local errado de uma enorme lacuna em nosso potencial, uma lacuna que separa quem somos de quem podemos nos tornar. Muitas vezes ficamos frustrados com nós mesmos. Nossa consistente falta de motivação, de esforço e de resultados em uma ou mais áreas de nossas vidas, passamos tempo demais pensando nas ações que deveríamos estar realizando para criar os resultados que desejamos, mas depois não efetivamos tais ações. Todos sabemos o que precisamos fazer, apenas não fazemos consistentemente o que sabemos. Você se identifica? Essa lacuna no potencial varia de tamanho de pessoa para pessoa. Você pode sentir que está muito próximo de seu potencial atual e que algumas poucas correções podem fazer toda a diferença. Ou pode sentir o contrário, como se seu potencial estivesse tão longe de quem você tem sido que nem mesmo sabe por onde começar. Seja qual for o seu caso, saiba que é perfeitamente possível e atingível para você viver sua vida no lado certo de sua lacuna no potencial e se tornar a pessoa que deseja ser. Quer você esteja atualmente no lado errado do Grand Canyon de seu potencial, perguntando-se como chegará do outro lado, ou se esforçando para atravessar o desfiladeiro, mas preso em um platô, e não tem sido capaz de reduzir a lacuna e chegar ao próximo nível, este capítulo vai lhe apresentar 6 ferramentas que possibilitarão ir de onde está, aceitando menos de si do que sabe que é possível, para se desenvolver na pessoa em quem você sabe que pode se tornar. Sua vida não é o que você pensa que é.
A maioria de nós está tão ocupada tentando administrar, manter ou até mesmo apenas sobreviver à situação que não cria tempo para se concentrar no que é mais importante, nossa vida. Qual é a diferença? Nossa situação de vida é o conjunto de circunstâncias, eventos, pessoas e lugares externos que nos cercam. Não é quem somos. Somos mais do que uma situação de vida. Sua vida é quem você é no nível mais profundo. Sua vida é feita de componentes internos, atitudes e estados mentais que podem lhe dar o poder de alterar, ampliar ou mudar a sua situação de vida em qualquer momento específico. Sua vida é constituída das partes físicas, intelectual, emocional e espiritual que formam cada um do ser humano, ou F.I.E.E. Para simplificar, a física inclui coisas como seu corpo, saúde e energia. A intelectual incorpora sua mente, sua inteligência e seus pensamentos. A emocional leva em conta suas emoções, seus sentimentos e suas atitudes. A espiritual inclui coisas intangíveis como seu espírito, sua alma e o poder superior e invisível que tudo vigia. Sua vida é onde jaz sua capacidade de criar novos sentimentos, perspectivas, crenças e atitudes em seu mundo interior, para que você possa criar ou alterar as circunstâncias, os relacionamentos, os resultados e qualquer coisa no âmbito externo de sua situação de vida. Como muitos sábios nos ensinaram, nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Concentrando tempo e empenho a cada dia em desenvolver o seu F.I.E.E. e tornando-se constantemente uma versão melhor de si mesmo, sua situação de vida inevitavelmente, quase automaticamente, melhorará. Posso lhe assegurar que através da minha própria jornada transformadora, das profundezas da mediocridade, justificando minhas desculpas e vivendo a maioria das áreas da minha vida em algum ponto entre medíocre e médio, para atingir objetivos que um dia me pareciam impossíveis, seu comprometimento com o desenvolvimento pessoal diário será tão instrumental para a sua transformação quanto foi para a minha. Hora de salvar a vida que você merece viver. Para muitas pessoas, a vida extraordinária, realizadora e abundante que realmente desejam, nossa vida nível 10, lhe escapa porque elas estão oprimidas e sobrecarregadas demais por uma situação de vida cotidiana. Sua situação de vida está corroendo todo o seu tempo, de modo que sua vida, o que mais importa, não está sendo cuidada. Para poupar sua vida nível 10, de ser negligenciada e limitada pelas demandas de nossa situação de vida, o que acaba levando a uma existência de remorso, potencial não atingido e até de mediocridade, você deve priorizar e dedicar tempo todo dia para seu desenvolvimento pessoal. Aqui entram os 6 salvadores de vida do milagre da manhã, um conjunto de 6 práticas diárias que expandem e mudam sua vida, cada uma desenvolvendo um ou mais dos seus aspectos físico, intelectual, emocional e espiritual, para que você possa se tornar quem precisa ser para criar a vida que deseja. Lembre-se, quando você muda o seu interior, sua vida
então seu mundo exterior, sua situação de vida, melhorará paralelamente. O primeiro S dos salvadores de vida. Hahaha. Não, não é sono. Desculpe-me. Apesar de saber que muitas pessoas adorariam poder dormir no caminho para o sucesso, a vida simplesmente não funciona dessa maneira, a menos que você tenha sido congelado criogeneticamente e esteja esperando uma grande herança quando for descongelado. Eis aqui 6 práticas poderosas e comprovadas de desenvolvimento pessoal, conhecidas como salvadores de vida, que você utilizará para obter acesso às forças poderosas que já existe dentro de você, que o capacitarão a alterar, modificar e transformar qualquer área da sua vida. Vamos ver cada uma das 6 ferramentas de desenvolvimento pessoal que constituem os 6 salvadores de vida e como cada uma o ajudará a se tornar a pessoa que precisa ser para atrair, criar e viver facilmente a vida mais extraordinária que jamais imaginou. Salvadores de vida. Silêncio. Uma frase agora de Mahatma Gandhi. Na atitude do silêncio, a vida encontra o caminho sob uma luz mais clara, e o que é ilusivo e enganador resolve-se em uma clareza cristalina. Outra frase agora de Matthew Kelly. Você pode aprender mais em 1 hora de silêncio do que em 1 ano de livros. Continuando a narrativa. Silêncio é a primeira prática dos salvadores de vida e pode ser uma das áreas mais importantes para melhorar nossos ruidosos estilos de vida, acelerados e superestimulados. Refiro-me ao poder transformador da vida do silêncio intencional. Intencional significa simplesmente que você está se engajando em um período de silêncio com um propósito altamente vantajoso em mente, não apenas por fazê-lo. Como Matthew Kelly afirma tão eloquentemente em seu livro best-seller O Ritmo da Vida, você pode aprender mais em 1 hora de silêncio do que em 1 ano em livros. Essa é uma afirmação poderosa de um homem muito sábio. Se você quer reduzir imediatamente seus níveis de estresse para começar o dia com um tipo de calma, clareza e paz de espírito que lhe permitirá permanecer concentrado no que lhe é mais importante e até dançar à beira da iluminação, fazer o oposto do que a maioria das pessoas faz, comece cada manhã com um período de silêncio intencional. Os benefícios do silêncio que melhoram a vida têm sido bem documentados ao longo da história. Do poder da oração à mágica da meditação, algumas das maiores mentes da história usaram o silêncio intencional para transcender as próprias limitações e criar resultados extraordinários. Como suas manhãs costumam começar? Você investe tempo em se centrar e criar um estado mental ideal para lhe conduzir pelo resto do dia? Ou costuma esperar para acordar até ter algo para fazer? As palavras calma, tranquila ou rejuvenescedora descrevem sua manhã média? Se sim, parabéns! Você já está a um passo à frente do restante de nós. Para a maioria de nós, palavras como apressada, agitada, estressante
ou até mesmo caótica, podem descrever melhor nossa manhã típica. Para outros, lento, preguiçoso, sonolento, pode ser uma descrição mais precisa de como nosso dia começa. Qual desses cenários reproduz melhor suas manhãs? Manhãs, para muitos de nós, são praticamente bem agitadas e apressadas. Em geral, estamos correndo de um lado para o outro, tentando nos aprontar para o dia, e nossas mentes muitas vezes estão infestadas por diálogos internos sobre o que precisamos fazer, para onde temos de ir, quem precisamos ver, o que nos esquecemos de fazer, o fato de que estamos atrasados, uma discussão com nosso parceiro ou parente, enfim. Outros têm dificuldades para simplesmente seguir em frente na maioria das manhãs. Sentem-se lentos, preguiçosos e improdutivos. Portanto, para a grande maioria de nós, as manhãs ou são estressantes e apressadas, ou lentas e improdutivas. Nenhuma das duas representa a maneira ideal de começar o dia. O silêncio é uma das melhores maneiras para reduzir o estresse imediatamente, enquanto aumenta sua autoconsciência e proporciona a clareza que lhe permitirá manter o foco em seus objetivos, suas prioridades e o que é mais importante para a sua vida a cada dia. Aqui estão algumas das minhas atividades preferidas para você escolher e praticar durante seu período de silêncio. Em nenhuma ordem específica, seguidas por uma simples meditação para você começar. Meditação, oração, reflexão, respiração profunda e gratidão. Em algumas manhãs, faço apenas uma dessas atividades, em outras, eu as combino. Todas estas práticas relaxarão a sua mente e o seu corpo, acalmarão o seu espírito e permitirão que você esteja totalmente presente e aberto para receber os benefícios que virão dos demais salvadores da vida, que constituem o restante do seu milagre da manhã. É importante que você não fique na cama para fazer isso, e que preferivelmente saia do seu quarto. O problema em permanecer na cama, ou até mesmo no quarto onde sua cama aconchegante está bem à vista, é que é muito fácil passar do sentado, em silêncio, para se recostar e mergulhar de volta no sono. Sempre me sento no sofá, na minha sala de estar, onde já tenho arrumado tudo o que preciso para o meu milagre da manhã. Minhas afirmações, diário, DVD de yoga, o livro que estou lendo, tudo o que tem o seu lugar e está pronto para mim a cada dia, para que de manhã seja fácil mergulhar de cabeça e engajar-me no meu milagre da manhã sem precisar procurar por nada. Meditação. Como já existem muitos ótimos livros, artigos e websites que se concentram em meditação, não entrarei em muitos detalhes ao descrever os benefícios comprovados e as diversas abordagens desta prática. Em vez disso, apenas citarei alguns dos quais acredito que sejam os benefícios mais significativos. E lhes direi um passo a passo para a meditação que você poderá começar a usar imediatamente. A essência da meditação é tão só silenciar ou concentrar a mente por um espaço de tempo. Você pode ou não estar ciente dos benefícios extraordinários da meditação para a saúde. Estudos e mais estudos mostram que a meditação pode ser mais eficaz do que medicação e ligam meditação regular a melhorias no metabolismo, pressão arterial, atividade cerebral
e outras funções corporais. Ela pode aliviar o estresse e a dor, promover o sono, ampliar o foco e a concentração, e até aumentar a expectativa de vida. Meditação também exige pouquíssimo tempo. Você pode se beneficiar dos efeitos da meditação com apenas poucos minutos de prática por dia. Celebridades, presidentes de companhias e gente de muito sucesso como Jerry Seinfeld, Sting, Russell Simmons, Oprah e muitos outros declararam publicamente que meditação regular, muitas vezes diária, tornou-se parte inestimável de suas vidas. O presidente da Tupperware, Rick Goings, disse ao Finance Times que tentava meditar pelo menos 20 minutos todos os dias. Ele afirma: para mim, é uma prática que não apenas elimina o estresse, como também me dá uma visão renovada para clarificar o que está realmente acontecendo e o que realmente importa. Oprah disse ao Dr. Ozzy que meditação transcendental a tem ajudado a conectar-se com o que é Deus, segundo o Huffington Post. Existem muitos gêneros e tipos de meditação, mas de modo geral pode-se dividi-la em duas categorias: a meditação guiada e a meditação individual. Meditações guiadas são aquelas nas quais você escuta a voz de outra pessoa e recebe instruções para ajudar a orientar seus pensamentos e sua concentração e consciência. Meditações individuais são simplesmente aquelas que você faz sozinho sem a assistência de ninguém. Meditação do Milagre da Manhã. Eis aqui uma meditação simples, passo a passo, que você pode usar durante seu milagre da manhã, mesmo que nunca tenha meditado. Antes de iniciar sua meditação, é importante preparar seu estado mental e estabelecer suas expectativas. É um momento para você tranquilizar sua mente e abandonar a necessidade compulsiva de estar o tempo todo pensando em algo. Seja revivendo o passado, ficando estressado ou preocupando-se com o futuro, mas nunca vivendo plenamente o presente. Esse é o momento de abandonar seus estresses, deixar de se preocupar com os seus problemas e estar plenamente presente nesse instante. É um momento para acessar a essência de quem você de fato é, de mergulhar profundamente do que você tem, do que faz ou dos rótulos que aceitou como sendo quem você é. O que a maioria das pessoas jamais sequer tentou fazer. Acessar essa essência de quem você realmente é costuma ser chamado de apenas ser, sem pensar, sem fazer, apenas ser. Se isso lhe parece estranho ou é New Age demais, tudo bem. Eu costumava me sentir da mesma maneira. Na certa, é porque você nunca tentou, mas graças a Deus você está prestes a tentar. Encontre um lugar silencioso e confortável para se sentar, no sofá, em uma cadeira, ou no chão, ou em uma almofada. Sente-se ereto, de pernas cruzadas. Você pode fechar os olhos ou olhar para o chão, cerca de 60 centímetros à sua frente. Comece concentrando-se em sua respiração, respirando fundo e demoradamente. Respire pelo nariz e expire pela boca, e assegure-se de que esteja respirando com a barriga, não com o peito. A respiração mais eficaz deve fazer sua barriga se expandir, não o peito.
Agora comece a ritmar sua respiração. Inspire lentamente, contando 3 segundos. 1, 2, 3. Segure por 3 segundos. 1, 2, 3. Respire lentamente, contando até 3. 1, 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Esteja ciente de que, enquanto tenta acalmar sua mente, pensamentos ainda o visitarão. Apenas os reconheça, depois deixe-os ir embora, sempre retornando a sua concentração para a respiração. Lembre-se de que esse é um momento para você abandonar a necessidade compulsiva de estar constantemente pensando em algo. Esse é um momento de abandonar o seu estresse e parar de se preocupar com os seus problemas. Esse é o instante para estar plenamente presente no momento. Isto costuma ser chamado de apenas ser. Sem pensar, sem fazer, apenas ser. Continue a seguir as respirações e imagine estar inspirando energia positiva, amorosa e tranquila, expirando todas as preocupações e os seus estresses. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire e seja. Se você descobrir que tem um fluxo constante de pensamentos, concentrar-se em uma única palavra ou frase e repeti-la de novo e de novo para si mesmo enquanto inspira e expira, poderá ajudá-lo. Por exemplo, você pode tentar algo como: inspire, eu respiro em paz. Expire, eu expiro amor. Eu respiro em paz. Inspire, eu expiro amor. Expire. Você pode trocar as palavras paz e amor por qualquer outra coisa que acredite precisar mais em sua vida. Confiança, fé, energia, crenças, etc. E o que você sentir que quer dar mais ao mundo. Meditação é um presente que você pode dar a si mesmo todos os dias. É realmente um presente incrível. O tempo que passo meditando tornou-se uma das palavras favoritas do meu dia. É um momento para estar em paz, experimentar gratidão e é um instante de liberdade das coisas que nos estressam e nos preocupam no cotidiano. Pense na meditação diária como férias temporárias de seus problemas. Sim, seus problemas continuarão existindo quando você terminar sua meditação diária, mas você descobrirá que está muito mais concentrado e mais bem equipado para solucioná-los. Pensamentos finais sobre o silêncio. Não existe apenas uma única maneira correta para passar o tempo em silêncio. Você pode rezar, meditar, concentrar-se nas coisas pelas quais é grato, ou até mergulhar em pensamentos profundos. Para mim, ficar sentado em silêncio, especialmente meditar, foi bastante difícil no começo, talvez porque sofro do que os médicos diagnosticaram como TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Não sei se concordo com o diagnóstico ou mesmo com a ideia de que TDAH seja um distúrbio. Essa é uma conversa para um outro momento. Mas posso testemunhar que é definitivamente um desafio ficar sentado, quieto e acalmar a mente. Pensamentos tendem a vir e a ir rapidamente, quicando como uma bola de fliperama, quase sem parar.
Portanto, apesar de eu ficar sentado em silêncio, minha mente não parava de disparar. O fato de que permanecer sentado imóvel e clareando a mente era tão difícil para mim foi precisamente o motivo pelo qual precisei me comprometer a dominar a técnica. Levei de 3 a 4 semanas praticando silêncio todo dia, até me sentir competente. Eu chegava a um lugar no qual permitia que pensamentos viessem, eu os reconhecia tranquilamente e depois os deixava tranquilamente ir embora sem ficar frustrado. Portanto, não se desencorajem se passar tempo em silêncio ou meditar for um desafio para você no começo. Em relação a quanto tempo você deve praticar seu período de silêncio, recomendo começar com 5 minutos, apesar de que no próximo capítulo vou lhe ensinar como experimentar os benefícios do silêncio que melhoram a sua vida em apenas 60 segundos por dia. Quando comecei essa prática, eu permanecia sentado em silêncio, calmo e relaxado. Fazia uma oração, meditava, ponderava sobre as coisas pelas quais eu era grato e apenas respirava profundamente por 5 minutos. É uma maneira tão tranquila e perfeita para começar cada dia. Próximos salvadores da vida, afirmações. Agora uma frase de Muhammad Ali. É a repetição de afirmações que leva à crença. Quando essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer. Outra frase agora de Florence Shinn. Você será um fracasso até gravar no subconsciente a convicção de que é um sucesso. Isso é realizado fazendo uma afirmação a qual dá um estalo. Continuação da narrativa. Sou o maior. Muhammad Ali afirmava estas palavras repetidamente. Então ele se tornou o maior. Afirmações são uma das ferramentas mais eficientes para se tornar rapidamente a pessoa que você precisa ser para conquistar tudo o que deseja na vida. Afirmações permitem que você projete e depois desenvolva o estado mental. Pensamentos, crenças, concentração. De que precisa para levar qualquer área de sua vida para o próximo nível? Não é coincidência que algumas das pessoas mais bem-sucedidas em nossa sociedade, celebridades como Will Smith, Jim Carrey, Suzy Orman, Muhammad Ali, Oprah e muitos outros, tenham todas falado sobre a sua crença em que o pensamento positivo e o uso de afirmações as têm ajudado em sua jornada rumo ao sucesso e à riqueza. Quer você se dê conta ou não, falar incessantemente consigo mesmo não é apenas para os loucos. Cada um de nós possui um diálogo interno que corre dentro de nossas cabeças quase sem parar. Grande parte dele é inconsciente, ou seja, não escolhemos conscientemente o diálogo. Em vez disso, permitimos que nossas experiências passadas, tanto boas quanto ruins, passem de novo. Isso não é apenas completamente normal, é um dos processos mais importantes que cada um de nós deve aprender a dominar. Contudo, pouquíssimos assumem a responsabilidade de escolher ativamente elaborar pensamentos positivos e proativos que agregarão valor às suas vidas. Li há pouco uma estatística de que 80% das mulheres têm pensamentos autodepreciativos em relação a si mesmas. Imagem corporal, desempenho no trabalho,
a opinião que outras pessoas têm delas, etc, etc, ao longo do dia. Tenho certeza de que os homens também os têm, apesar de poder ser em número menor. Seu diálogo interno exerce dramática influência sobre seu nível de sucesso em todos os aspectos de sua existência. Confiança, saúde, felicidade, riqueza, relacionamentos, etc. Suas afirmações ou estão trabalhando a seu favor ou contra você, dependendo de como está as utilizando. Se você não projeta e não escolhe conscientemente suas afirmações, está suscetível a repetir e a reviver os medos, as inseguranças e as limitações de seu passado. No entanto, quando você projeta e escreve ativamente suas afirmações para que estejam alinhadas com o que deseja realizar e com quem precisa ser para realizar tais coisas, e compromete-se a repeti-las diariamente, de preferência em voz alta, elas são gravadas imediatamente em sua mente subconsciente. Suas afirmações funcionam para transformar a maneira como você pensa e sente, para que possa superar suas crenças e seus comportamentos limitadores e substituí-los por aqueles que necessita para ter sucesso. Como afirmações mudaram minha vida. Minha primeira exposição na vida real ao poder das afirmações aconteceu quando eu morava com um dos meus amigos mais bem-sucedidos, Matt Recorey. Quase todo dia eu ouvia Matt gritando no chuveiro e no seu quarto. Pensando que estava me chamando, eu me aproximava da porta apenas para descobrir que ele gritava coisas como: "Estou no controle do meu destino. Mereço ser um sucesso. Estou comprometido a fazer tudo o que preciso hoje para atingir meus objetivos e criar a vida dos meus sonhos." Mas que esquisitão, pensava eu. A única exposição anterior que tive a afirmações foi através de uma paródia popular na década de 1990 no programa de TV do sucesso Saturday Night Live, no qual o personagem de Al Franken, Stuart Smiley, costumavam se olhar em um espelho e repetir para si mesmo: "Sou bom o bastante. Sou esperto o bastante. E ora, bolas, as pessoas gostam de mim." Como resultado, sempre vi as afirmações como uma piada. Matt conhecia o assunto. Como aluno de Tony Robbins, Matt vinha usando afirmações e mantras fazia anos para criar extraordinários níveis de sucesso. Dono de 5 casas e um dos melhores engenheiros de rede do país, tudo aos 25 anos de idade, eu deveria ter imaginado que Matt sabia o que estava fazendo. Afinal de contas, era eu quem estava alugando um quarto na casa dele. Infelizmente, levei mais alguns anos para me dar conta de que afirmações eram uma das ferramentas mais poderosas para transformar a vida. Minha primeira experiência usando afirmações veio quando li a respeito do lendário livro de Napoleão Hill, Pensa e Enriqueça, o qual recomendo muito, diga-se de passagem. Apesar de ser cético em relação a que a repetição de afirmações fosse mesmo ter algum impacto mensurável em minha vida, pensei em tentar. Se funcionava para Matt, poderia funcionar para mim. Assim, escolhi como alvo a crença limitadora de que eu desenvolvera após sofrer danos cerebrais significativos no meu acidente de carro. Tenho uma memória horrível.
Se você leu o meu primeiro livro, O Levando a Vida de Frente, sabe que minha memória de curto prazo se tornou praticamente inexistente depois do acidente de carro que sofri. Apesar disso ter levado a alguns incidentes bastante cômicos, minha memória estava tão ruim que amigos e parentes passavam horas me visitando no hospital, saíam rapidamente para almoçar e quando voltavam eu os cumprimentava como se não os visse fazia anos. Encarar tamanha limitação física, devido a um ferimento cerebral traumático, levou-me a reforçar continuamente a crença de que tenho uma memória horrível. Sempre que alguém me pedia para lembrar-me de alguma coisa ou lembrá-lo de algo, eu sempre respondia: eu faria isso, mas não posso. Tenho danos cerebrais e uma memória de curto prazo horrível. 7 anos já haviam se passado desde meu acidente de carro, e apesar de essa crença ser baseada na minha realidade, na época do acidente, estava na hora de abandoná-la. Talvez minha memória fosse tão horrível, pelo menos em parte, porque eu jamais fizera o esforço de acreditar que ela pudesse melhorar. Como Henry Ford disse, quer você pense que pode, quer pense que não pode, você está certo nos dois jeitos. Se afirmações poderiam mudar o que era, para mim, a crença limitadora, mais justificada, que eu tinha, então elas deveriam poder mudar qualquer coisa. Portanto, criei minha primeira afirmação, que dizia: abri mão da crença limitadora de que tenho uma memória horrível. Meu cérebro é um organismo maravilhoso, capaz de curar a si mesmo, e a minha memória pode melhorar, mas somente na proporção do quanto eu acredito que ela possa melhorar. Sendo assim, a partir deste momento, manterei a crença inabalável de que tenho uma memória excelente e que ela continua a melhorar a cada dia. Eu lia esta curta afirmação todo dia, durante meu milagre da manhã. Ainda programado com minhas crenças antigas, eu não tinha certeza de que estava funcionando. Então, 2 meses depois do meu primeiro dia, recitando minha afirmação, aconteceu algo que não tinha ocorrido em mais de 7 anos. Uma amiga pediu-me para lembrar de telefonar para ela no dia seguinte e respondi: claro, sem problemas. Assim que as palavras saíram da minha boca, meus olhos se arregalaram e fiquei empolgado. Minha crença limitadora acerca da minha memória horrível estava perdendo o poder. Eu não a substituíra. Eu reprogramara a minha mente subconsciente com a minha crença nova e capacitadora, usando minhas afirmações. A partir daquele ponto, tendo também acrescentado a crença de que afirmações realmente funcionam, não apenas minha memória continuou a melhorar, como também criei afirmações para cada área da minha vida que eu queria melhorar. Comecei a usar afirmações para aprimorar minha saúde, minhas finanças, meus relacionamentos, minha felicidade geral, minha confiança, além de todas as crenças sobre mentalidade e hábito que demandavam uma melhora. Nada estava fora dos limites. Agora o próximo item. Como está a sua programação? Todos fomos programados no nível subconsciente para pensar, acreditar e agir de maneira como o fazemos. Nossa programação é resultado de muitas influências, incluindo o que os outros nos disseram,
o que dissemos a nós mesmos e todas as nossas experiências de vida, tanto as boas quanto as ruins. Alguns de nós têm uma programação que torna mais fácil sermos felizes e bem-sucedidos, enquanto outros, creio que a maioria, possuem uma programação que torna a vida difícil. Portanto, a má notícia é: se não modificarmos ativamente nossa programação, nosso potencial será esmagado e nossas vidas limitadas pelo medo, pelas inseguranças e limitações do nosso passado. Devemos parar de nos programar para uma vida de mediocridade, concentrada no que estamos fazendo de errado, sendo duros demais com nós mesmos quando cometemos erros e fazendo com que nos sintamos culpados, inadequados e indignos do sucesso que de fato desejamos. A boa notícia é que nossa programação pode ser modificada ou aprimorada a qualquer momento. Podemos nos reprogramar para superar todos os nossos medos, inseguranças, mau hábitos e qualquer crença autolimitadora e destruidora de potencial que hoje temos, para que possamos nos tornar tão bem-sucedidos quanto queremos ser em qualquer área da vida que escolhermos. Você pode usar afirmações para começar a se programar para ser confiante e bem-sucedido em tudo o que faz, apenas dizendo repetidamente a si mesmo quem você quer ser, o que quer realizar e como realizará. Com repetições suficientes, sua mente subconsciente começará a acreditar no que você lhe diz e desenvolverá uma ação a respeito e eventualmente se manifestará em sua realidade. Colocar suas afirmações por escrito torna possível para você escolher sua nova programação de modo que ela o conduza na direção de condição ou estado mental desejado, capacitando-o a revisá-la constantemente. Repetir muitas vezes uma afirmação levará à aceitação pela mente e resultará em mudanças em seus pensamentos, crenças e comportamentos. Como você pode escolher e criar suas afirmações, pode projetá-las para ajudá-lo a estabelecer os pensamentos, as crenças e os comportamentos que deseja e precisa para ter sucesso. 5 passos simples para criar suas próprias afirmações. Aqui estão 5 passos simples para criar a sua primeira afirmação, seguidos por um link onde você pode fazer download de afirmações gratuitas do Milagre da Manhã. Passo número 1. O que você realmente quer? O propósito de uma afirmação escrita é programar a sua mente com as crenças e atitudes, comportamentos e hábitos vitais para que você seja capaz de atrair, criar e manter seus níveis ideais de sucesso e sucesso nível 10 em todas as suas áreas da vida. Portanto, sua afirmação deve, em primeiro lugar, articular com clareza exatamente como você quer que a sua vida seja em cada área. Você pode organizar suas afirmações de acordo com as áreas nas quais quer se concentrar mais em melhorar, como saúde boa, condição física, mentalidade, emoções, finanças, relacionamentos, espiritualidade. Comece especificando por escrito o que você de fato quer, sua visão ideal para si mesmo e para a sua vida em cada área. Passo número 2. Por que você quer isso? Como meu bom amigo Adam Stock, presidente da Rising Stock, disse-me uma vez: o sábio começa com porquês.
Todos desejam ser felizes, saudáveis e bem-sucedidos, mas desejar raramente é uma estratégia eficaz para conseguir isso. Aqueles que superam as tentações da mediocridade e conquistam tudo o que desejam na vida possuem um porquê extraordinariamente estimulante que os motiva. Eles definiram um propósito de vida claro e mais poderoso do que a soma do conjunto de seus problemas insignificantes e dos números e inúmeros obstáculos que enfrentarão inevitavelmente e acordam todos os dias e trabalham para atingir tal propósito. Inclua porque, no nível mais profundo, todas as coisas que você deseja são importantes para você. Ser absolutamente claro quanto aos seus porquês mais profundos lhe concederá um propósito irrefreável. Passo número 3. Quem você está comprometido a ser para criar isso? Como meu primeiro livro coach, Jeff Sowey costumava dizer: aqui é onde o pneu encontra a estrada. Em outras palavras, sua vida lhe melhora depois que você melhora. Seu mundo exterior melhora apenas depois de você ter investido inúmeras horas melhorando a si mesmo. Ser quem você precisa ser e fazer o que precisa fazer são pré-requisitos para ter o que você deseja ter. Seja claro quanto a quem você precisa ser. Está comprometido a ser para levar a sua vida, negócio, saúde, casamento, etc., para o próximo nível e além? Passo número 4. O que você está comprometido a fazer para conseguir? Que ações você precisará realizar consistentemente para tornar sua vida de vida ideal uma realidade? Quer perder peso? Sua afirmação poderia dizer algo como: estou 100% comprometido em ir à academia 5 dias por semana e a correr na esteira por no mínimo 20 minutos. Se você é um vendedor, sua afirmação poderia ser: estou comprometido a fazer 20 telefonemas em busca de perspectivas todo dia, das 8 às 9 da manhã. Quanto mais específicas forem suas ações, melhor. Assegure-se de incluir frequência com frequência, quantidade com quantas vezes e horários precisos em quais horários começará e encerrará suas atividades. Também é importante começar devagar. Se você está indo para a academia 0 dia por semana, por 0 minutos, passar a ir 5 vezes por semana por 20 minutos é um grande salto. É importante dar passos administráveis. Experimente pequenos sucessos no caminho para se sentir bem e não se desencoraje estabelecendo expectativas altas demais para que consiga mantê-las. Você pode construir seu objetivo ideal. Comece escrevendo um objetivo diário ou semanal e decida quando o aumentará. Depois de algumas semanas atingindo com sucesso seu objetivo de ir à academia 2 dias por semana por 20 minutos, aumente para 3 vezes por semana e daí em diante. Passo número 5. Acrescente citações e filosofias inspiradoras. Estou sempre atento às citações e filosofias que possam acrescentar às minhas afirmações. Por exemplo, uma das minhas afirmações vem do livro O que te trouxe aqui não vai te levar lá, de Marshall Goldsmith. A afirmação diz o seguinte:
A habilidade número 1 de pessoas influentes é o esforço sincero de fazer com que uma pessoa se sinta como se fosse a mais importante do mundo. Essa é uma das habilidades que Bill Clinton, Oprah Winfrey e Bruce Goldman usaram para se tornar os melhores em suas áreas. Farei isso com cada pessoa que me conectar. Outra afirmação diz o seguinte: siga o conselho de Tim Ferriss. Para maximizar a produtividade, agende blocos de 3 a 5 horas ou metades do dia de atenção singularmente concentrada em uma única atividade ou projeto, em vez de tentar mudar de tarefas a cada 60 minutos. Sempre que vir ou ouvir uma citação que inspire você, ou encontrar uma filosofia ou estratégia capacitadora, e pensar consigo mesmo: cara, esta é uma área enorme que melhoraria para mim. Acrescente-a às suas afirmações. Concentrando-se nelas todos os dias, você começará a integrar as filosofias e estratégias capacitadoras ao seu modo de pensar e de viver, o que melhorará seus resultados e sua qualidade de vida. Pensamentos finais sobre afirmações. Para que suas afirmações sejam eficazes, é importante que você sinta suas emoções enquanto as lê. Repetir inconscientemente uma frase diversas vezes, sem sentir sua verdade, terá um impacto mínimo sobre você. Assuma a responsabilidade por gerar emoções autênticas e infundir poderosamente tais emoções em cada uma das afirmações que repetir para si mesmo. Divirta-se com isso. Se você está empolgado quanto a uma afirmação, não dói dançar e gritá-la do telhado. Também pode ser benéfico incorporar uma filosofia cheia de propósito, tal como recitar suas afirmações com a coluna ereta, respirar profundamente ou com o punho em riste, fazendo exercícios. Combinar atividade física com afirmações é uma ótima maneira de atrelar o poder da conexão entre a mente e o corpo. Tenha em mente que suas afirmações nunca serão realmente uma versão final, pois você deve estar atualizando-as sempre. À medida que continuar a aprender, crescer e evoluir, o mesmo deverá acontecer com suas afirmações. Quando você pensar em um novo objetivo, sonho, hábito ou filosofia que deseja integrar à sua vida, acrescente-o às suas afirmações. Quando você atinge um objetivo ou integra completamente um novo hábito à sua vida, pode descobrir que não é mais necessário se concentrar nele todos os dias, e com isso escolher removê-lo de suas afirmações. Por fim, você deve ser consistente na leitura de suas afirmações diárias. Isso mesmo, você deve lê-las diariamente. Dizer uma afirmação ocasionalmente é tão eficaz quanto fazer exercícios ocasionalmente. Você não verá nenhum resultado mensurável até que as torne parte de sua rotina diária. Isso é tudo do que se trata o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã, no capítulo 10. Fazer de cada um dos seus salvadores de vida um hábito para que você possa fazê-lo sem esforço. Mais uma coisa a se considerar. Este livro, ou qualquer livro, é uma afirmação para você mesmo. Tudo o que você lê influencia seus pensamentos. Ao ler consistentemente livros e artigos positivos de automelhoria, você está programando sua mente com os pensamentos e as crenças que apoiarão na criação de sucesso.
Visite o site www.miraclemorning.com/Brasil para obter ajuda para citar e aperfeiçoar suas afirmações, ver uma amostra das minhas próprias afirmações pessoais, ver e fazer downloads de afirmações altamente eficazes do Milagre da Manhã, sobretudo como perder peso, melhorar seus relacionamentos, aumentar sua energia, desenvolver uma autoconfiança extraordinária, ganhar mais dinheiro, superar a depressão e muito mais. Próximo salvador de vida se chama visualização. Uma frase agora de Cherry Carter Scott. Pessoas comuns acreditam somente no possível. Pessoas extraordinárias visualizam não o que é possível ou provável, mas sim o que é impossível. E visualizando o impossível, elas começam a vê-lo como possível. Outra frase agora de Robert Collier. Veja as coisas como gostaria que fossem, em vez de como elas são. Visualização, também conhecida como visualização criativa ou ensino mental, refere-se à prática de buscar gerar resultados positivos em seu mundo exterior, usando sua imaginação para criar imagens mentais de comportamentos e resultados específicos ocorrendo em sua vida. Usada com frequência por atletas para aumentar seu desempenho, a visualização é um processo de imaginar exatamente aquilo que você deseja realizar ou conseguir, e depois ensaiar mentalmente o que precisará fazer para realizá-lo ou consegui-lo. Muitos indivíduos altamente bem-sucedidos, incluindo celebridades, têm defendido o uso da visualização, alegando que tal prática tem desempenhado papel significativo em seu sucesso. Essas estrelas incluem Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Anthony Robbins, Tiger Woods, Will Smith, Jim Carrey e, mais uma vez, Oprah, a única. Poderia haver uma ligação entre Oprah ser uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo e o fato de que ela pratica a maioria, se não todos, dos salvadores de vida? Tiger Woods, indiscutivelmente o maior jogador de golfe de todos os tempos, é famoso por utilizar visualização para ensaiar mentalmente a execução perfeita de sua tacada de golfe em cada buraco. Outro campeão mundial de golfe, Jack Nicklaus, disse: jamais acertei uma tacada, nem mesmo no treino, sem ter uma imagem muito bem definida dela em minha mente. Will Smith disse que usava a visualização para superar desafios e que visualizava seu sucesso anos antes de realmente ter sucesso. Outro exemplo famoso é o ator Jim Carrey, que em 1987 preencheu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares. Ele datou o cheque para o Dia da Ação de Graças de 1995 e acrescentou o lembrete: por serviços de atuação desempenhados. Ele então visualizou o cheque durante anos e em 1994 recebeu 10 milhões de dólares pelo papel principal de Debbie e Lloyd, dois idiotas em apuros. O que você visualiza? A maioria das pessoas é limitada por visões do passado, repetindo fracassos e desgostos do passado. A visualização criativa o capacita a projetar a visão que ocupará sua mente, assegurando que a maior atração sobre você seja seu futuro. Um futuro estimulante, empolgante e sem limites. Aqui,
está um breve resumo de como uso a visualização, seguido por 3 passos simples, para você criar seu próprio processo de visualização. Depois de ler minhas afirmações, sento-me ereto no sofá da minha sala de estar e respiro algumas vezes, lenta e profundamente. Durante os 5 minutos seguintes, simplesmente visualizo a mim mesmo, vivendo meu dia ideal, desempenhando todas as minhas tarefas com facilidade, confiança e prazer. Por exemplo, durante os meses que passei escrevendo este livro, tudo bem que a quem estou enganando, né? Levei anos. Eu visualizava primeiro a mim mesmo, escrevendo com facilidade, desfrutando o processo criativo, livre de estresse, medo e bloqueio criativo. Também visualizava o resultado final, pessoas lendo o livro terminado, adorando-o e contando aos amigos sobre ele. Visualizar o processo como sendo agradável e livre de estresse e medo motivava-me a agir e a superar a procrastinação.